Doutor, agora entrando na parte de golpes financeiros e golpes digitais. Já falamos um pouquinho de inteligência artificial e acredito que esse tema esteja bem conectado com isso, né? O aumento de golpes no Brasil. O que o senhor vê, como o senhor vê esse aumento? Olha, Vânia, realmente estamos vivendo como nunca, né, a era dos golpes, né? Por quê? Porque a tecnologia veio com tudo, né? Veio para auxiliar, veio para facilitar a nossa vida, mas também veio para essas pessoas que utilizam disso, né, para aplicarem golpes. Então você vê que hoje nós temos inúmeros, diversos tipos de golpes digitais, né? Eu falo digitais porque eles acontecem no meio virtual, né? Através de vários mecanismos que os golpistas utilizam para poder se sobrepor, né, às pessoas e tomar aí o dinheiro da conta, né? Levar tudo que elas têm, enfim. Nós podemos falar, por exemplo, dos golpes falso advogado, né, que os advogados vêm sofrendo, que é um absurdo, né? O advogado, ele vem tendo que enfrentar isso dentro do escritório. A gente enfrenta, infelizmente, também dentro do nosso escritório, que são as pessoas. Elas entram nos processos dos clientes. Então, você tem lá o seu processo, está lá todo digital, né? Hoje está se adotando mecanismo, já vou falar sobre isso, mas aí o golpista, ele vai até lá, baixa o seu processo, baixa alguma coisa do seu processo e ele entra em contato com o seu cliente, né? Consegue o telefone do seu cliente. Muitas vezes até esse telefone está lá no processo, tal, porque às vezes você precisa informar o juiz, né, do telefone para uma audiência que vai ser marcada e tal, para ele te enviar um link ou e-mail. E aí ele entra em contato com o seu cliente, se passa por você, né? Ele baixa o seu número, ele baixa a sua foto, baixa o seu logo, coloca no número falso, e ele entra em contato com o cliente, se passando por você, dizendo que tem que pagar uma taxa, ou dizendo que tem que fazer uma videoconferência com o juiz do fórum, com o promotor, com alguém do fórum, para você receber os seus valores, e às vezes você nem saiu sua sentença ainda, né? E eles, com essas imagens que eles captam, com essa foto, com esse vídeo que eles captam, eles conseguem fazer empréstimos na sua conta, conseguem entrar no seu aplicativo bancário, e a partir daí, né, a gente não sabe se é com ajuda ou não de funcionário, né? A gente não pode dizer isso, porque como eu disse e sempre digo, cada caso é um caso, a gente tem que analisar o que acontece, e eles fazem com que essas pessoas tenham muito prejuízo financeiro. Doutor, o senhor acabou citando o golpe do falso advogado. Vou já perguntar outros exemplos, mas antes, queria só voltar um passinho atrás. Tem um público que é mais vulnerável a sofrer esse tipo de golpe, seja por idade, seja por instrução? O senhor tem visto isso nos casos que aparecem no seu escritório? Tanto no golpe do falso funcionário do banco, como no golpe do falso advogado, como nos outros tipos de golpes, né? As pessoas mais vulneráveis são sempre as pessoas mais idosas, né? Elas são, infelizmente, muito mais fáceis enganadas, né? Elas passam por esse problema até e eu falo isso, né? Não é só pela idade, pela falta de técnica ali na parte de mexer com o aplicativo, de parte de mexer com os bancos digitais, né, na parte da própria tecnologia em si. Então elas são muito mais fácil enganáveis e eles são convincentes, tá? Os golpistas, eles são convincentes. Então eu também tenho no escritório não só pessoas de idade, mas tenho muitas outras que não são. Médicos, tenho dentistas, engenheiros, pessoas que também tomaram golpes, dado a engenharia toda que eles aplicam, né, para poder convencer você de que ele é aquela pessoa, de que ele está precisando daquilo. E, inclusive, por exemplo, o golpe do falso pai, falsa mãe, né, que fala: mãe, troquei de, né, filho, troquei de celular, tô com um número novo, né, ou pai ou mãe, troquei de celular, tô com um número novo, é esse aqui agora, anota aí, mas eu tô precisando pagar um boleto, né, e eu não tenho agora aqui, e tem que ser urgente e tal. Então é sempre uma coisa urgente, sempre tem que ser agora. E aí a pessoa desatenta, em vez de entrar em contato com seu familiar,
ela acaba pagando aquele boleto, acaba fazendo aquele Pix, né, pro golpista, né, e acaba caindo no golpe. O senhor trouxe um ponto importante, né, que é sempre a urgência que a pessoa ali do outro lado tem de que seja resolvido. O senhor nota que tem ali características semelhantes entre os golpes? Já vamos entrar em outros tipos de golpe, mas que tem ali, além da questão da urgência, tem outra característica que seja semelhante? Essa característica da urgência, né, que isso é uma coisa bem comum entre os golpes, né? Então essa questão de tem que ser agora, tem que ser para já, porque eu tenho que pagar uma pessoa e tal, que é para não dar tempo de você entrar em contato ou não. Outra característica também importante nesses golpes bancários, por exemplo, né, que eles se passam, por exemplo, o falso funcionário do banco, o falso gerente do banco, muitas vezes sabe até o nome do gerente, sabe os seus dados, tem acesso quanto você tem na conta, né? Infelizmente tem essas informações e geralmente isso acontece na sexta-feira. Na sexta-feira, final da tarde, depois do fechamento do horário bancário, que é para realmente não dar tempo de você ligar para ninguém, de você entrar em contato com o banco, de você ir até o banco, né, para ver se isso é verdade ou não. E aí você fica ali o fim de semana todo pensando que fez uma operação correta, pensando que não foi, né, que não suspeitando de nada. E aí na segunda-feira, quando você vai até o banco, quando você entra em contato com o seu gerente, né, desconfiando ali do que aconteceu, ou vendo mesmo ali na sua conta que saiu um dinheiro que não era para sair, saiu um empréstimo, né? Eles fazem empréstimos, sai um empréstimo da sua conta, quando você vai ver na segunda-feira já não dá mais tempo de nada, né? Porque eles usam laranjas para que esses dinheiros sejam transferidos para laranja e no mesmo momento você vê que aquelas pessoas, elas sacam o dinheiro, elas transferem para uma outra conta e para outra e para outra e para outra, isso é difícil ser rastreado, né? E com isso eles ganham esse tempo para poder ter a vantagem toda que eles têm sobre esses valores que são retirados, né? Então, o senhor falou agora do golpe do falso advogado, também do falso gerente de banco, trouxe ali algumas características que dá para identificar, tá? Ainda dentro desses golpes, quais são os tipos? A gente falou aqui de 2. Tem algum outro tipo? Por exemplo, ali Pix, criptomoedas? Tem golpes também nesse sentido? Olha, nós temos no escritório, né? Nós como lá especialistas em direito do consumidor, temos diversos tipos de golpe, como você disse, temos o golpe do falso funcionário do banco, repetindo, o golpe do falso advogado, né? Temos o golpe do falso pai, falsa mãe, falso filho, né? Que a gente fala, infelizmente, né? Tem essas nomenclaturas, são dadas, né? Chega a ser cômico, né? Mas é trágico, né? Porque as pessoas estão passando por esses problemas. Tem o golpe das falsas plataformas de criptomoedas, falsas plataformas de investimento, né? Golpe de pirâmides financeiras. Não, esse é bem complicado, né? Porque você entra numa aplicação financeira, sendo que vai ter um retorno maior do que o mercado está te pagando, então às vezes o cara te oferece ali 5, 10% ao mês, né? Que a gente sabe que hoje em dia não existe, né? Esse tipo de investimento. Que não seja de risco, e esse não é nem de risco, isso é de altíssimo risco, porque é uma pirâmide financeira, né? Então, eu sempre aconselho, antes de qualquer coisa, consulta um advogado para que ele faça uma due diligence, né, que a gente chama, que é uma verificação geral sobre aquela empresa que você está investindo. Quem são os sócios, quem é a empresa, onde que ela está sediada, né? Dá uma olhada no balanço patrimonial dessa empresa, enfim. Então, o golpe dessa falsa plataforma, golpe do Pix, golpe do falso boleto, que é um golpe antigo, né? Mas que existe ainda, né? Que é aquele que te manda um boleto que não é aquele boleto daquele banco, daquele local que você precisa pagar, né? Tive aí recentemente um cliente que pagou um boleto de 40 mil reais achando que estava quitando o financiamento bancário, o financiamento do veículo dele. E não era. A plataforma não era do banco, o boleto não era do banco, e ele desatento, um empresário desatento, acabou pagando sem verificar, né? Porque aí na correria, naquela correria toda nossa, né? Você pega lá o boleto, tal, tá na hora de pagar, tá quase para fechar o expediente bancário, aí você vai e paga o boleto e não verifica. Esse é um golpe antigo, mas que vem acontecendo muito. Mas o que é comum também, da parte benéfica para o consumidor, todos esses golpes que eu falei, todos esses golpes, existe
a possibilidade de você recuperar isso na justiça. Perfeito, doutor. Assim, a gente já falou em alguns outros cenários que não tem sempre documentos estáticos, né? Porque cada caso é um caso. Mas documentos mínimos para golpes financeiros, a gente conseguiria colocar aí, por exemplo, um boletim de ocorrência, alguma coisa nesse sentido? É muito importante você comunicar às autoridades sobre o golpe que você sofreu, né? Para que elas possam atuar, né? Para que a polícia, por exemplo, possa atuar, registrando um boletim de ocorrência. E hoje é muito fácil, né? Você registra um boletim de ocorrência online, né? Você não precisa ir mais à delegacia, né? Na maioria dos casos, claro, né? Isso vai ser analisado depois pelo delegado e tal. Mas na maioria dos casos, você não precisa ir na delegacia, você abre o computador, coloca lá, joga se tem dificuldade, coloca lá no Google, boletim eletrônico, e ele vai te encaminhar, você vai preencher, fazer reclamação no próprio banco, porque muitas das vezes esses golpes, ele destoam do perfil do cliente, né? Então, por exemplo, eu nunca fiz um empréstimo no banco. Eu nunca transferi uma quantia acima de R$ 5.000 de Pix para ninguém. Então, o banco, ele tem que ficar de olho nisso, né? Ele tem que ver, peraí, essa pessoa, esse meu cliente, ele não tem esse perfil. Deixa eu confirmar com ele. Aí o banco geralmente confirma, né? Ele manda um SMS, ele liga, o gerente liga, ou ele manda uma mensagem para que você confirme se aquela operação. Acontece muito hoje com cartão de crédito, né? Você faz uma compra ali muito fora do seu perfil e você tem que clicar e confirmar, né, no cartão que você está fazendo aquela operação. Qual que é a contramão disso? Quando o banco não tem essa atenção, quando o banco não confirma isso, é aí que ele cometeu um ilícito em relação a você. E é por isso que nesses golpes todos que eu citei, os bancos estão sendo condenados a devolver os valores para os clientes. Então, como assim? Então eu não tenho que processar o golpista? Não, o golpista você nunca vai processar porque você nunca vai conseguir nada contra o golpista. O golpista se deixa lá para a área criminal. A área criminal vai cuidar dele. Ok, perfeito. Você vai informar as autoridades vão investigar, né, vão dar uma solução para isso na esfera criminal. Na esfera civil, que é o que mais importa para você, que você quer o seu dinheiro de volta, os bancos estão sendo condenados a devolver todos os valores dessas pessoas que sofreram golpe do boleto, falso funcionário, falso advogado, porque muitas das vezes essas operações destoam do seu perfil. Elas vão na contramão do que você como cliente, correntista, tem hábito de fazer ali na sua conta, né? Então esse é um dos elementos principais que a gente usa nas teses que a gente coloca nos nossos processos. E nós temos tido aí falo assim com muita tranquilidade, mais de 90% de êxito nesses processos. Perfeito. E, doutor, a gente falou de alguns tipos, mas eu coloquei aqui na minha lista, tem também a parte de clonagem de WhatsApp. Por que eu trouxe esse? Hoje, cada vez mais, até por exposição das empresas na internet, os números de WhatsApp delas estão ali em redes sociais, estão em sites, e etc. E também tem golpes de clonagem, onde o próprio golpista se passa por aquela empresa para ali obter uma vantagem. Esse tipo de golpe, o senhor já viu no seu escritório também? Como que o senhor lida ou trata esse tipo de golpe? Tem golpe, tem clonagem de WhatsApp, tem clonagem de conta na rede social, né? Aí já é uma responsabilidade das plataformas, né? Então as plataformas, por exemplo, tem casos em que você tinha uma conta ali de Instagram de anos, né? Com muitos seguidores, e essa conta de repente é bloqueada, ela some, porque alguém clonou a sua conta, né? Para poder te pedir até um resgate por ela, né? Ou para te prejudicar de alguma forma, né? E as plataformas estão sendo condenadas a restituir de volta essas contas e condenadas também em danos morais, enfim, né? Tudo que a justiça aí permite ser condenado. Mas voltando no golpe, o que é importante o cliente saber, né? É dessa a condenação dos bancos. Isso é muito importante. Existe até uma súmula. A súmula... O que é uma súmula, né? Calma, né? Calma que não se assustem. Não é uma palavra, não é um remédio, tá? Não é nem bula, é uma súmula. Existe a jurisprudência, que são acúmulos de decisões,
né? Então, vários juízes deram aquelas decisões e viram a jurisprudência. E várias jurisprudências iguais, ou seja, sobre aquele tema, elas criam uma súmula perante os tribunais superiores. Quem são os tribunais superiores, né? Tem os tribunais, no caso da súmula, a gente está falando lá do STJ e do STF, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, que todo mundo conhece aí, né? Tá famoso já há muito tempo. Então, o STJ, que é que cuida desses casos, né? O Superior Tribunal de Justiça, ela criou uma súmula, que é a súmula 479, que ela fala sobre a responsabilidade dos bancos pelos fortuitos internos, ou seja, pelos golpes que as pessoas sofrem por terceiros, né? Então, o terceiro que aplicou um golpe em você e teve como mecanismo o banco, né? Ou seja, o banco da transferência dos valores para o golpista, ela entra nessa súmula aí. Então, o banco ele é responsabilizado pela falha na segurança interna do próprio banco. Olha só. Então, houve a falha na segurança, houve o dever, ou a falha no dever de cuidado de ver se aquela transação destoava do perfil, né? E por isso os bancos estão sendo, ou seja, isso já está pacificado, tá? Isso não é uma decisão que precisa ser referendada, precisa ser validada várias vezes, não, isso já está certo na justiça. Então, de repente você entra com uma ação aqui na vara aqui do juizado especial da sua cidade, e o juiz, por um acaso, você mostrando todas essas provas, todos esses documentos, mas por um acaso ele nega essa decisão, você vai recorrer até chegar lá no STJ, que essa matéria, essa decisão já está pacificada, ou seja, já está clara, que você tem direito à restituição pelos bancos, né? E você vai ter um êxito nisso. Não sei se ficou claro, mas às vezes é um pouco... Estou tentando ser o menos técnico possível, né? Para que as pessoas em casa, as pessoas, né, que estão nos assistindo, elas entendam isso de forma clara, para saber que não deixe para lá esse dinheiro. Tem muita gente que me procura, às vezes, que sofreu um golpe há 2 anos atrás, né? Uhum. E fala, e agora? Mas não, ainda dá tempo ainda, né? Então procura para saber que tipo de golpe você sofreu, qual é o prazo ainda que a gente tem para entrar com essa ação, e ainda dá para recuperar esses valores, né? E é bom que esses valores venham todos corrigidos, né? A gente comentou mais cedo da parte da inteligência artificial e das redes sociais. Acho que muita gente não sabia ou ainda não sabe que tem esse direito, que pode recuperar. Então, acho que é importante até o senhor deixar um recado para as pessoas que te seguem ou para quem está ali e conhece alguém que passou por esse tipo de golpe, que é importante que compartilhe essa informação. Porque às vezes pode não ser útil para você, você não caiu num golpe, mas o seu vizinho, o seu amigo pode cair nesse golpe, é importante que chegue até ele também. Se você não caiu, espero que não tenha caído, né? Mas se você caiu ou conhece alguém que caiu também no golpe, compartilhe esse conteúdo aqui informativo que a gente está trazendo, né? Para saber que existe, né, a luz no fim do túnel, existe essa esperança, né, de recuperar esses valores todos, que você possa ter de volta, seja o valor que for, né? Seja o valor que for, seja qual o seu perfil for também, né? Mas eu não sou lá, você está falando que os idosos são as pessoas que mais sofrem, mas eu não sou idoso e tal. Não importa, né? Você tendo sofrido esse golpe, entre em contato com a pessoa que te atende, né? Com o seu gerente do banco, por exemplo, faça a reclamação, registre essa reclamação, tente, claro, de forma administrativa, pedir de volta esses valores. Não sendo atendido, guarde todos esses documentos, todas essas provas que você tem, procure o seu advogado de confiança, né, que seja um especialista que saiba lidar com essa causa, né, para que você possa recuperar isso. E só para não perder uma informação, doutor, o senhor citou agora há pouco, tem alguns que me procuram com 2 anos de golpe. Tem um limite? Eu posso ter sofrido golpe há quanto tempo para poder tentar entrar com ação? Olha, as ações de direito do consumidor, né, de recuperação de valores, elas vão de 3 a 5 anos. Então a gente precisa, primeiro, entender qual foi, o que aconteceu com você, enquadrar essa sua situação que você foi vítima dentro da legislação, e aí sim a gente vai dizer o que é. Mas em média, aí vamos calcular os 3 anos, que é um prazo... Geralmente as pessoas procuram, né, a gente... assim que acontece, que é o recomendado, né? Então, se você procura a gente, logo que acontece o caso, logo que acontece
você é vítima desses golpes, é muito mais fácil a gente ter, né, uma decisão favorável, né? Não que depois não possa, mas é muito mais recomendado que você nos procure logo de cara. Então, se você quiser saber mais também, né, sobre seus direitos, direito do consumidor, sobre golpes, né, sobre como se prevenir, eu sempre falo nas minhas redes sociais, né, sobre isso. Então, você pode me acompanhar lá no Instagram, por exemplo, que é onde eu falo bastante, né? Tenho bastante vídeos sobre isso, que é lá no @Ricardo_Scarmato, né? Se jogar lá Ricardo Scarmato também aparece, né? E você vai poder também vai ter acesso a mais conteúdos informativos aí sobre quais são meus direitos, né? O que eu consigo, que a justiça me ajude, por exemplo, nos golpes que nós estamos falando aqui. E ainda para encerrar esse tema, ali trazendo, o golpe, ele pode ser digital. Sim, ele pode estar ali dentro de uma rede social, dentro de uma plataforma bancária. Só que a responsabilidade do banco, ela continua sendo real. Então é muito importante que você saiba que você pode ir atrás dos seus direitos, procurar um advogado e conseguir obter ali reparar o dano que aconteceu com você. É isso mesmo, porque a gente tá falando de golpes digitais, mas tem outros inúmeros golpes. Por exemplo, tem casos que a pessoa é assaltada no estacionamento com valores do banco. Ela sacou do banco um valor ali para a empresa. Hoje em dia é menos provável que isso aconteça, mas já aconteceu, né? Já tivemos casos assim que no estacionamento do banco, que o estacionamento é responsabilidade do banco, que essa pessoa é assaltada lá e o banco é responsável pela restituição desses valores. E as pessoas não sabem. Então, na dúvida, procura um advogado especialista que ele vai te orientar o que você consegue ou não na justiça.